Nesse vídeo eu comento um pouquinho mais sobre o movimento pós-evangélico. E eu quero falar desse assunto porque, na verdade, muitas pessoas têm olhado para isso como se fosse a salvação, uma vez que o movimento evangélico se encontra, na visão dessas pessoas, perdido em seus propósitos. Então vale a pena refletir sobre quais seriam as propostas de melhoria para salvar o movimento evangélico. Você está no canal Todavia. Esse é um canal que fala sobre a fé cristã no mundo contemporâneo. E como você sabe, todo canal do YouTube apresenta um combo. Qual que é o combo? Não se esqueça de curtir o vídeo, também não se esqueça de assinar o canal, acionando o botão de todas as notificações, porque aí de fato, amigo, você sempre vai receber o vídeo toda vez que a gente lançar um assunto novo aqui. É bem verdade que nem todo mundo tem recebido as notificações do YouTube, por isso que a gente sempre indica para que você curta o vídeo, mesmo que você já seja inscrito, porque dessa maneira o YouTube vai entender que você gosta e quer acompanhar esse tipo de conteúdo. Também é importante você compartilhar isso com seus amigos, porque é isso que ajuda o canal a crescer. Voltando aqui ao nosso tema. O que é o movimento pós-evangélico? Vale a gente primeiro distinguir algumas coisas que já são visíveis nesse termo evangélico. E a gente tem que separar o sentido de evangélico no contexto norte-americano e no contexto brasileiro. Como eu já mencionei em outro vídeo, evangélico para nós aqui no Brasil é basicamente todo e qualquer crente que não seja católico. Então os cristãos não católicos são geralmente considerados evangélicos, um termo que substituiu o que se chamava anteriormente de protestantes. Praticamente ninguém protesta contra mais nada aqui no Brasil. Somos todos evangélicos. O problema é que esse grande guarda-chuva, que é o movimento evangélico, abriga tendências as mais díspares, completamente diferentes em questão de ideologia, de princípios, de doutrina, de participação política, como movimentos sociais. Então se torna confusa essa nomenclatura de evangélicos aqui no Brasil. Mas eu já volto a falar um pouquinho sobre ela. Nos Estados Unidos, as coisas são um pouquinho mais segmentadas. A gente percebe que existem lá os chamados nascidos de novo, existem os evangélicos, existem cristãos reformados, mas o evangelicalismo norte-americano, quem sabe, se tornou a forma mais popular de cristianismo, especialmente graças aos televangelistas, às igrejas populares e populosas, e é uma mentalidade que é muito criticada geralmente por ser anti-intelectual e ter pouca participação na vida das pessoas, especialmente nas grandes discussões. Isso inclui o cenário político e também a participação social. Então, lá pela metade da década de 90, alguns pastores de mega igrejas, e eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o movimento das mega igrejas, perceberam que havia uma lacuna generacional, porque algumas pessoas estavam deixando de frequentar as igrejas por não se verem representadas por elas. Isso levou ao surgimento da chamada igreja emergente. E eu tenho uma série de vídeos aqui no canal sobre esse assunto, que é fruto da minha dissertação de mestrado. Existem também alguns artigos na minha página do Academia Edu, onde eu trato melhor e com mais detalhes esse assunto. Está nos planos transformar a dissertação num livro. E eu queria até saber quantos teriam interesse sobre esse assunto, sobre igrejas emergentes e a influência desse movimento. Se você compraria um livro desse, aproveite e já deixa aqui nos comentários, porque vai que isso serve para me incentivar e terminar de vez o livro. Mas resumidamente, para não ter que repetir as mesmas coisas que eu já disse no outro vídeo, esse movimento se tornou um conjunto de várias influências, da teologia liberal ao pragmatismo que já se via nas mega igrejas, de maneira que agora a gente pode falar de uma nova abordagem que ficou conhecida como pós-sensível ao interessado. Isso é uma reação às mega igrejas que procuravam atrair as pessoas usando uma espécie de marketing religioso e voltando a sua atenção para um público, para um nicho específico. Por exemplo, quando Rick Warren
trabalha para construir o seu império, a Saddleback Church, ele foca num público específico e ele descreve isso no seu livro Uma Igreja com Propósitos. Infelizmente, esse livro se tornou muito popular e acabou influenciando muita gente. E eu digo infelizmente porque as estratégias adotadas por Warren não são bíblicas, mas são mercadológicas. Então esse enfoque de buscar atrair as pessoas oferecendo aquilo que elas gostariam de ver em uma igreja, acompanha de certa maneira aquilo que se tornou a igreja emergente, com a diferença de que agora eles estão voltando as suas estratégias a um novo nicho, a um novo público. Então eles adaptam essa ideia de mercado religioso para gerações emergentes, ao público que na época era jovem e adolescente. Então nada das igrejas muito grandes, mas agora igrejas mais intimistas, nada de muita luz, mas geralmente espaços mais escuros, onde você inclui a prática da meditação, os labirintos de oração, os shows minimalistas, artes mescladas com culto, inserção de vídeos e até mesmo trechos de mídia secular para atrair a juventude para representar as variadas formas históricas de cristianismo. Então, geralmente é um cristianismo mais livre, solto daquilo que é considerado por autores ligados ao movimento emergente como a herança da modernidade no cristianismo. Para eles, o cristianismo tradicional, o evangelicalismo, está marcado pela modernidade. Como nós já mudamos, estamos na pós-modernidade, é necessário reestruturar a igreja para esse tempo. Quando algumas pessoas pedem para que a gente viva o pós-evangelicalismo, o que elas estão reivindicando? Talvez uma igreja livre dos compromissos políticos? Isso porque aqui no Brasil, muitos influencers estão identificando o cristianismo tradicional com os setores do governo brasileiro. E eu não vou entrar nessa discussão política, mesmo porque, no meu entendimento particular, são coisas diferentes. O verdadeiro cristão, ele não está preocupado em fazer política partidária. Por outro lado, sim, nós devemos orar pelas autoridades constituídas, embora a gente possa apresentar discordâncias ideológicas dessas autoridades. Então, se o governo é de esquerda ou direita, isso não isenta o cristão de orar pelo governante. Mas se a decepção de algumas personalidades da internet aqui no Brasil está com o dito apoio dos evangélicos ao governo atual brasileiro e por isso estão pedindo no advento do pós-evangelicalismo, já temos o primeiro contrassenso. Porque nos Estados Unidos, o que se combatia era justamente a falta de influência na esfera política. As igrejas emergentes defendem a total participação na sociedade, inclusive por meio da política. O que eles chamam de abordagem missional é justamente o cristão se inserir em todas as esferas importantes da sociedade. E existe um vídeo aqui no canal falando a respeito dessa abordagem também. Um dos primeiros vídeos que nós publicamos aqui no canal. Outra suposição que eu estou fazendo é que alguns talvez estejam decepcionados com a própria denominação que frequentam. E eu temo que isso esteja acontecendo também com alguns adventistas, inclusive indivíduos que já estiveram ligados ao ministério, cantores influentes e outros ativistas. Eu até suspeito que algumas dessas pessoas tenham compreendido de forma equivocada a proposta do adventismo. Afinal, eles cobram que o adventismo seja uma igreja talvez mais engajada, uma igreja mais voltada a causas sociais, quando em realidade a igreja adventista, embora tenha sim uma bonita face social, com o trabalho da ASA, com as iniciativas da Missão Caleb e de outros projetos de voluntariado, não é uma igreja assistencialista. Entendemos sim que é necessário fazer esse trabalho para representar o amor de Cristo a esse mundo, para aliviar o sofrimento, mas entendemos que a nossa maior esperança está relacionada com a parousia, o retorno de Jesus à Terra. É isso que vai dar a solução final. Então nós não entendemos que o nosso papel seja ser uma ONG, mas sim pregar o Evangelho eterno. É isso que as pessoas necessitam acima de todas as outras coisas. Devemos aliviar o sofrimento, mas aproveitar e oferecer também esperança. Finalmente, parece que algumas pessoas defendem o pós-evangelicalismo porque querem pautas mais liberais, querem revoluções dentro da igreja. E eu vejo nisso uma influência desses autores emergentes e de outros autores liberais. Parece que as pessoas não têm feito a lição de casa e têm adotado simplesmente o pragmatismo
de alguns líderes evangélicos, sem se dar conta que existem alguns princípios adventistas que norteiam o culto, que norteiam a liderança. Isso faz parte da identidade do povo remanescente. Não dá para dizer que a igreja adventista seja perfeita, porque o povo de Israel em toda a sua história não foi perfeito, mesmo tendo toda a revelação de Deus. A igreja não é perfeita porque ela é feita de indivíduos como eu e muitos outros que compõem essa igreja. E onde há a participação humana, sempre há falhas no processo. Mas Deus promete purificar, restaurar e reavivar a sua igreja. Fazer parte do movimento adventista é também ter a convicção de que esse movimento é caracterizado como Laodiceia na profecia, a igreja que é falha, que não reconhece a sua própria condição, mas que um dia passará por um reavivamento. Esse reavivamento, naturalmente, alcançará aqueles que estão desejando por ele, e não o corpo todo de crentes. Nesse sentido, Deus também vai convidar algumas pessoas que estão fora do movimento para participar dele nesse momento final. Deus vai reunir os sinceros de todos os lugares em um só corpo, como Jesus mesmo prometeu em João capítulo 10. Haverá só um pastor e só um rebanho. Então, por essas razões brevemente mencionadas aqui, na minha ótica, eu não vejo a necessidade de adotarmos um discurso em defesa do pós-evangelicalismo. O movimento pós-evangélico não oferece nada que seja lucrativo para a igreja remanescente. Em muitas pautas, eles até mutuamente conflitam. O que o movimento pós-evangélico prega é bem distinto da mensagem que Deus tem para os últimos dias. Então é preciso reconhecer muito bem essas diferenças para fazer essa distinção e perceber que, longe de estarmos diante da solução, o que temos aqui é um atalho, um desvio que vai nos tirar do caminho traçado pelo próprio Jesus. Ao final desse vídeo, eu quero ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre esse assunto? Se você está conhecendo o canal pela primeira vez, aproveite e veja outros vídeos que nós já produzimos. Não se esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço. Deus abençoe você. Precious Jesus, I wanna thank you for taking my place at Calvary. Precious Jesus.